Então Sansão disse: eu darei a vocês, no verso de número 12, dar-vos-ei um enigma a decifrar. Se nos 7 dias das bodas vocês me declararem e descobrirem, eu vou dar uma recompensa muito boa para vocês. E olha o enigma, final do verso 13, ou melhor, verso 14. Então lhes disse: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. Gostaria que você gravasse essa frase: do comedor saiu a comida, e do forte saiu a doçura. Amém. Pode fechar a sua Bíblia. E o título dessa reflexão, meus irmãos, deste sermão, é o leão, o mel e o cadáver. Para que vocês, durante essa semana, não se esqueçam. Olha aí, ó, que leão bonito, né? O leão, o mel e o cadáver. Olhando para este texto, meus irmãos, às vezes eu me vejo neste leão, tá? E eu tenho a sensação de que a vida tem a capacidade de fazer conosco o mesmo que Sansão fez com este leão. Ele saiu à caça, algo muito comum, expert em caça, cheio de força, o rei das selvas. Mas a imprevisibilidade da vida, a aleatoriedade dos acontecimentos da vida fez com que um dia este leão, no ápice da sua força, se deparasse com o mais forte que o destruiu. Destruído agora, quebrado ao meio, este leão está à beira do caminho como apenas um cadáver. Diz-nos o pregador, né, em Eclesiastes, que a vida tem dessas. A imprevisibilidade da vida faz com que os mais fortes tornem-se fracos. Os acontecimentos aleatórios que nos sobrevêm faz com que os mais perseverantes sejam revestidos de desesperança, e que os mais revestidos de ânimo, diante de um acontecimento mais forte do que o próprio ânimo, possa às vezes se trancar diante de um cômodo escuro e não querer mais falar com ninguém. Para se livrar às vezes da imprevisibilidade da vida, o indivíduo tenta se prender dentro de uma bolha ao ponto de tentar não ter contato sequer com a atmosfera. Mas mesmo assim, dentro desta bolha, a imprevisibilidade da vida poderá lhe alcançar e fazer com você o mesmo que Sansão fez com este leão. Rasgou-lhe ao meio. Está escrito: nem sempre os mais rápidos ganham a corrida, nem sempre os mais fortes ganham a batalha, nem sempre os mais justos governam. Quem olha para aquele cadáver na estrada sabe que algo lhe sobreveio e que a sua força não foi capaz de suportar aquilo, e por isso ele sucumbiu. E aqueles que se orgulham às vezes da sua força, né? Do seu próprio braço, nada mais do que um Sansão que o encontre para que ele se torne humilde. Eu me lembro que minha mãe um dia começou a namorar um cara, e meu irmãozinho estava com depressão. E ele, numa reunião de família, disse que depressão era coisa para gente fraca. Eu me lembro que naquele momento eu disse a ele que você diz isso, rapaz, até sua filha se suicidar, ou até a sua mãe ser atropelada por um caminhão,
ou até o seu filho ser sequestrado e levado para ser escravo sexual em outro país. Você diz isso até um Sansão cruzar o seu caminho. E parece que a providência divina às vezes nos envia esse Sansão para que o nosso coração se torne piedoso com os cadáveres que a gente encontra. Existe um irmão nosso chamado C.S. Lewis. É um dos irmãos que eu mais gosto de ler. E certa vez ele escreveu um livro chamado Quatro Amores. E ele contou uma história que eu vou simplificar aqui lá no meu seminário. Mas é uma frase, é um dito de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte: muita gente pensa que quanto menor for o seu círculo de amizades, mais você terá do seu próprio amigo para si. Um exemplo, um amigo ciumento. Pastor Lucas, meu amigo. E eu sou um amigo ciumento. Eu quero o Lucas que ele seja só meu amigo. Por quê? Porque eu imagino que se o Lucas for apenas meu amigo, eu o terei por completo. Não precisarei dividir ele com ninguém. Porém, C.S. Lewis ele diz o contrário. Ele diz que quanto maior for o seu círculo de amigos, quanto mais você dividir os seus amigos com outros amigos, mais você terá do seu próprio amigo. E ele explica. E eu vou explicar isso com uma história lá do meu seminário. Eu morava no seminário, tinha muitas pessoas lá, mas os que eu mais me aproximei foi um senhor chamado Seu José. Quase 70 anos, foi para o seminário, com infarto, tinha tido um derrame, melhor dizendo, cheio de sequelas, não conseguia fazer os trabalhos. Eu quase fui expulso uma vez lá, porque descobriram que eu estava fazendo os trabalhos para ele, porque eu tinha dó. Aí eu tinha que levar ele no médico. Vou contar uma história para vocês, irmão. Eu levei ele no médico uma vez, ele fez um exame, aquele que coloca o negócio no estômago lá, Isso aí normalmente a pessoa perde a memória. De repente eu estou andando com ele na rua, e ele não acha o dinheiro dele no bolso, e falou: Luiz, cadê meu dinheiro? Eu falei assim: não, senhor José, eu paguei o seu exame. Não, que negócio é esse? Que exame é esse? Não acredito não. Pensou que eu tinha roubado ele. Pensa na situação. Tive que voltar com ele lá no local, mostrar tudo do exame que ele tinha feito, né? E eu estava lá com o seu José. E o seu José era um cara sério, sabe? Não ria muito fácil. Mas tinha um outro seminarista chamado Rafael. O Rafael era engraçado demais. Era muito engraçado. Ele fazia assim uma brincadeira que o seu José ria tanto, que eu pensava que iria morrer. Verdade? Eu lembro que um dia ele estava na sala do seminário, ele riu tanto que ele caiu assim em cima do sofá e ficou mexendo a perna rindo. Falei assim: meu Jesus, guarda ele. Eu fiquei com medo dele ter alguma coisa. Era uma risada do seu José que eu ria muito de ouvir, mas que se foi quando o Rafael foi embora. Se foi, nunca mais ouvi. Quando o Rafael foi embora, foi-se com o Rafael aquilo que somente o Rafael conseguia extrair do seu José. E o C.S. Lewis nos afirma que tudo que se vai, todo sonho que se vai, toda expectativa que se vai, todo vínculo que se vai, todo emprego que se vai, o casamento que se vai, o namoro que se vai, o filho que se vai, a empresa que se vai, tudo isso leva junto com eles aquilo que somente eles conseguiam extrair da gente. Parte da gente sempre se vai. E se vai indo. E tanta parte de mim se vai, que talvez daqui 10 anos eu nem serei mais o mesmo de tanto de mim que se foi pela vida. Quanto mais o tempo passa, mais nós somos vítimas das perdas que nos fogem ao controle. Perdas que, pouco se importando com os nossos sentimentos olham para nós e riem dos nossos lutos e zombam das nossas saudades. E tantas partes da gente que se vai que talvez você se pergunte o que resta.
Existe um outro irmão nosso, irlandês, chamado, nome muito difícil, Kierkegaard. E o Kierkegaard, certa vez ele escreveu uma historinha. Ele disse assim: imagine um andarilho. Imagine um andarilho com sua mochila andando pela estrada e ele tem o seu destino. E esse andarilho pede informação para um viajante. E este viajante, sabendo da informação correta, lhe transmite uma informação errada, fazendo com que o andarilho se perca em seu caminho. E diz-nos o irmão Kierkegaard, quão maligna é essa intervenção do viajante, que faz com que o andarilho se perca. Todavia, mesmo perdido, o andarilho terá consolo ao contemplar a beleza das paisagens, o canto dos pássaros, o nascer e o pôr do sol, que é uma dádiva divina, as nuvens, o céu, os pássaros voando para lá e para cá e cantando. Ele ainda terá consolo. Todavia, o que consolará aquele que se perde de si mesmo? De modo que mais maligno ainda é a intervenção de um indivíduo que faz com que a gente se perca de si mesmo. E tantas partes da gente se vai que em um momento a gente pode se encontrar numa situação como essa. A gente não sabe mais o que a gente é. A gente olha para o espelho e talvez o que ficou foi um vazio devastador. Talvez o que restou foi um cadáver à beira do caminho sem força, com cheiro de morte, com cheiro de fraqueza, putrefação. E nesta noite eu gostaria de lhe perguntar, a você que está aqui, o que foi que a vida fez com você? Qual foi o Sansão inesperado, imprevisível, que cruzou o teu caminho e talvez no ápice da tua força te rasgou ao meio? E não adianta tentar se esconder, porque Deus e eu sabemos que além da casca dura que você aparenta, talvez exista um coração ferido. Existe um pastor brasileiro que escreveu um livro que o pastor Lucas me indicou há muito tempo atrás. Eu mandei: Lucas, o que eu leio? Leia isso. E aquele pastor disse assim: quando eu olho bem no íntimo, bem além do teu sorriso, eu penso, o que será que Deus vê? Bem além da tua estética, bem além do teu conhecimento, o que será que Deus vê? Quando eu estava no Pingo de Gente, na minha escola de crianças, eu lembro que um dia eu tive uma aula, naquele tempo ainda podia falar sobre Deus, e a professora falou assim que tinha um Deus que via tudo, o ser que via tudo. Aí eu lembro que eu perguntei para a professora: professora, mas se eu ficar debaixo dessa mesa, ele me vê? Aí a professora disse assim: Luiz, Deus vê com olhos que atravessam as mesas. E eu cheguei em casa, animado pelo aquele aprendizado, e eu disse para o meu pai e para minha mãe que Deus via tudo. E minha irmã, ouvindo isso, menor do que eu, 1 ano e meio, pegou uma almofada, deitou no sofá e colocou em cima dela e perguntou assim: Rick, ela me chamava de Rick, eu lhe chamava de princesa. Rick, e se eu me esconder debaixo da almofada? E eu disse assim para ela: princesa, Deus olha com olhos que atravessam as almofadas. Deus olha com olhos, meus irmãos, que atravessam os seus sorrisos, atravessam a máscara comportamental, a maquiagem que você criou. Deus olha e esquadrinha os corações. Deus vê. Deus vê. Deus vê aqueles cadáveres lá nos fundos das gavetas da tua alma. Deus vê. Todavia, meus irmãos, eu trago a vocês uma palavra de esperança, pois diz-nos o texto que lemos
que Sansão se lembra daquele cadáver e vai até ele e surpreendentemente, como diz o enigma dele, saiu doçura, saiu mel. E talvez nessa noite, você que está aqui, sinta-se quebrado pela vida, né? Destruído pela vida. Talvez você não tenha nem mais gosto de viver. Talvez você já tenha até pensado em tirar a sua própria vida, sumir. Isso não é raro não, tá, meus irmãos? Talvez a pessoa que está do teu lado chegue em casa e pense em tirar a vida. Talvez a pessoa que está do teu lado aí se encontrou com Sansão, você nem imagina. Você nem imagina. E se você nessa noite que me ouve se sente como um cadáver à beira do caminho, meus irmãos, tem uma palavra de esperança para a tua vida, porque o Deus a quem nós servimos enviará neste cadáver um enxame de abelhas, e esse enxame de abelhas pousará neste cadáver e fará brotar, meus irmãos, mel e doçura. Você crê nisso? Deus pode fazer sair doçura deste cadáver. Deus pode. Deus tem esse poder. Lembre-se daquela mulher adúltera, né, que se encontraram com Jesus, que levaram até Jesus. A mulher provavelmente já se sentia um cadáver. Mas Jesus olha para aquela mulher e disse assim: minha filha, levanta seus olhos, olha, alguém te condenou, alguém tirou pedra? Se não, Senhor, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Não peques mais. O Senhor pôde extrair doçura. Aí vamos supor que dali 14 dias pegam aquela mulher de novo e levam até Jesus para apedrejar. Sabe o que Jesus diria a ela? Minha filha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Levante-se e vá, e não peques mais. Porque disse o nosso irmão Mateus, o evangelista Mateus, ao escrever o seu evangelho, que o nosso Jesus não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Talvez você se sinta quebrado pela vida e às vezes quebrado por suas próprias besteiras, porque talvez o Sansão que sobreveio sobre você foi uma tentação que você não suportou, foi dominado pela culpa e pelo acusador, se sente destruído. Mas eu gostaria de te dizer nesta noite que o Jesus a quem nós servimos não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Pelo contrário, a cana quebrada ele fará reflorescer e o pavio que fumega ele reacenderá. A cruz não esmaga a cana quebrada. A cruz não esmaga o pavio que fumega. A cruz ressuscita cadáveres. Aleluia! Vocês se lembram quando Jesus está na cruz? E 4 acontecimentos rondaram a cruz. Havia um terremoto, o véu se rasgou, as pedras se fenderam, Jesus gritou Tetelestai, e o que aconteceu? Os mortos ressuscitaram. A cruz de Jesus pode ressuscitar esse cadáver que talvez você se sinta nessa noite. O Espírito Santo pode te renovar, meu irmão. O Espírito Santo pode te livrar dessa angústia que lhe atormenta. O Espírito Santo pode purificar esse
esse cheiro de morte que sai dentro de você e que talvez você oculta numa maquiagem comportamental. Mas eu gostaria de te dizer nesta noite que a providência divina pode extrair mel deste mal, meus irmãos, pode extrair doçura. Do forte saiu a doçura, do orgulhoso saiu a doçura, do desanimado saiu a doçura, do egoísta Deus pode extrair doçura, do falido Deus pode extrair doçura, do culpado Deus pode extrair doçura. Você crê nisso? Você que me vê aqui nessa noite, se que eu posso dizer que de alguma forma o Senhor pode, pela sua graça, extrair doçura de mim, como Sansão extrai doçura daquele leão, aquele cadáver e leva para os seus pais, e seus pais são abençoados por aquela doçura sem imaginar que aquela doçura saiu de um cadáver. Se hoje o Senhor através de mim pode extrair algum grau de doçura, é porque um dia eu também fui um cadáver, dominado pelo ódio, pela ganância, desejo de vingança, egoísmo, imoral. Mas Deus enviou um enxame de abelhas no meu cadáver, e fez extrair a doçura. Eu gostaria de orar por você que nesta noite está se sentindo também um cadáver.